Nós estamos aqui nos estúdios de Um Antagonista em Brasília com o repórter CD Silva e agora a pauta é o voto impresso. Boa noite, CD. Boa noite, Diego. Vamos falar de voto impresso. É isso aí. Olha, ontem teve a apresentação do parecer do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Ele, que é considerado aí da ala bolsonarista do PSL, e é o relator dessa proposta do voto impresso auditável, que está em tramitação lá na Câmara. Vinha numa toada, do último sábado para cá, a coisa mudou um pouquinho, depois que presidentes de 11 partidos fecharam um acordo contra a proposta do voto impresso e auditável, que está em tramitação na Câmara. E eu acabei ouvindo algumas pessoas de ontem para hoje, líderes do Centrão, mais presidentes de partido, mas me disseram que ainda está tudo em aberto. CD, eu queria começar te pedindo para você dizer para quem está nos acompanhando o que é essa proposta que está em tramitação, porque ainda tem muita gente achando que voto impresso auditável é a votação em cédula, não é isso, né, CD? Correto, mas sobre a proposta específica do Felipe Barros, ainda também tem muita gente tentando entender, viu, Diego? Bom, para começar, um panorama histórico. Esta é a quarta tentativa de emplacar o voto impresso no Brasil, desde a adoção da urna eletrônica gradualmente, a partir das eleições municipais de 96, que foi quando a gente começou a usar a urna eletrônica. O voto impresso já foi usado no Brasil desde então em uma eleição. A eleição presidencial de 2002 teve parte das urnas, cerca de 6%, com o voto impresso, como é hoje novamente proposto, embora com outra tecnologia. O que é o voto impresso? Não tem nada a ver com cédula em papel. O voto impresso é o seguinte: você vai à urna eletrônica, que você já conhece, que já existe, você vai digitar o número do seu candidato, e em uma região acoplada da urna eletrônica vai aparecer um comprovante dos números do seu candidato. Então você vai lá e digita 99, aí aparece um papelzinho onde está escrito 99, você confere, é isso mesmo, confirma o seu voto, e aquele papelzinho cai em um saco, em um malote, em um outro recipiente separado da urna eletrônica. Portanto, com o voto impresso, nós vamos ter dois registros do voto. O voto que já existe no disquete da urna eletrônica, que todos já conhecemos, que é enviado por TRE, e, além disso, um voto impresso, produzido por uma impressora acoplada à urna eletrônica. Então, o voto impresso é isso, viu, gente? É com urna eletrônica, não tem nada a ver com a cédula de papel. Muito bem. O voto impresso já foi aprovado pelo Congresso e derrubado pelo STF em outras ocasiões. Depois dessa experiência com o voto impresso em 2002, o próprio Congresso derrubou o voto impresso, e em 2009, de novo em 2015, o Congresso aprovou o voto impresso e o STF acabou derrubando. Então, esta é a quarta tentativa, desde que existe urna eletrônica, de emplacar o voto impresso no Brasil, o voto impresso acoplado à urna eletrônica. Ontem, finalmente, nós conhecemos a proposta do relator Felipe Barros para o voto impresso no Brasil. Ele é o relator da PEC, que é de autoria da deputada também bolsonarista Bia Kicis. E o que surpreendeu quem leu o texto que a gente deu hoje em O Antagonista, eu não sei se o pessoal da produção preparou a notícia aí do voto impresso, é que a proposta do Felipe Barros prevê a contagem eletrônica do voto impresso. É isso mesmo, Diego, a contagem eletrônica. A proposta do Felipe Barros é a seguinte: nas sessões eleitorais em que houver o voto impresso, esse registro impresso do voto vai ser somado, né, vai ser reunido depois de terminada a eleição, depois das 5 da tarde, e aí com um sistema eletrônico diferente daquele usado pela urna eletrônica, esse voto vai ser contado pelos mesários. E é possível, é permitida a presença de eleitores comuns para acompanhar o processo. Eu tenho certeza, Diego, que vocês e os nossos leitores ainda têm muitas dúvidas, então eu vou parar de falar para você fazer as perguntas importantes. É um assunto, de fato, que a gente ri, mas é um assunto tão importante, né, que envolve a democracia, envolve o sistema vigente de votação, sistema eletrônico, tão elogiado, tão reconhecido,
mas é uma discussão que esbarra em questões técnicas, em questões sensatas, de bom senso, e também acaba esbarrando e acabou esbarrando nas últimas semanas, nos últimos meses, em uma questão ideológica também. Isso porque Jair Bolsonaro, presidente da República, encampou esse discurso como uma bandeira bolsonarista, sempre atrelando esse assunto necessariamente na cabeça do Bolsonaro, necessariamente o voto impresso está atrelado a fraudes que não é que podem ocorrer. Na cabeça do nosso presidente da República, ocorrem. Ele nunca apresentou provas, mas ele fala isso não é de hoje, e ele continua dizendo, olha aí, até quase derrubei o microfone aqui, ele continua dizendo e vai continuar dizendo. Então virou uma questão também ideológica, tudo isso, todo esse debate que poderia ser feito de maneira técnica, de maneira sensata, olha, é muito confiável, você pode considerar, podemos ter esse algo a mais aí, caso de recontagem, alguma dúvida, fazer uma amostragem para reforçar a confiabilidade do sistema, podemos, enfim, cada um pode ter a sua opinião sobre esse assunto. O problema é que nas últimas semanas tudo virou mesmo uma questão ideológica e acabou bagunçando muito um assunto que é sério. A gente tem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, fazendo críticas há um bom tempo já públicas contra essa proposta. O ministro Alexandre de Moraes, a gente apurou, trabalhou nos bastidores para realizar, para que pudesse vingar essa reunião do último sábado, que nós trouxemos em primeira mão aqui no Antagonista, de 11 presidentes de importantes partidos, MDB, PP, PL, PSDB, Democrata, Solidariedade, 11 partidos que fecharam acordo ali contra essa proposta, mas o que um presidente de partido pensa, acha ou diz, não necessariamente vai influenciar a bancada desse partido na Câmara dos Deputados. Se me permite entrar na questão da ideologia, Diego, a ideologia acabou possibilitando uma união curiosa na comissão do voto impresso, porque o voto impresso é uma bandeira há muito tempo do falecido Brizola e do PDT, desde o chamado escândalo lá da Proconsult. E na comissão do voto impresso, os brizolistas, os pedetistas e os bolsonaristas estão super unidos, em grande sintonia, para levar adiante a bandeira do voto impresso. Então, o PDT e o bolsonarismo são hoje os grandes líderes, pioneiros, em trazer essa bandeira do voto impresso. Voltando na questão do presidente Bolsonaro, é importante o nosso leitor se lembrar que não apenas o presidente Bolsonaro acusa sem provas, repetidas vezes, provas que ele não tem, não vai mostrar, porque a gente já pediu via lei de acesso à informação e ele não tem as provas, que houve fraude na eleição de 2018, mas mais do que isso, o presidente Bolsonaro tem repetido o discurso de que sem o voto impresso haverá fraude na eleição de 2022. Então, o presidente Bolsonaro já está deslegitimando a eleição do ano que vem desde o começo, dizendo que se não houver voto impresso, ele não vai aceitar o resultado, porque o voto impresso seria necessário para garantir a lisura das eleições de 22. No projeto do Felipe Barros, existe uma proposta, uma norma que vai aproximar as eleições brasileiras do modelo que a gente viu nos Estados Unidos no ano passado. A proposta do Felipe Barros, ela mostra como que pode ser a recontagem. Então ela diz que, havendo indícios de fraude, havendo indícios de problemas, os partidos políticos podem requisitar a recontagem dos registros impressos de voto nas sessões eleitorais que tiverem voto impresso. Então, Diego, a gente pode imaginar como é que vai ser a eleição no ano que vem. Recontagem Conselheiro Lafayette, recontagem João Pessoa, juiz eleitoral não sei da onde, em Várzea Grande, em Formiga, em Diamantina e assim por diante, e aquele tanto de recontagens e de partidos pedindo a recontagem dos votos impressos e os mesários ou outros profissionais tendo que se desdobrar para recontar os registros impressos. É trazer a Filadélfia e a Geórgia aqui para o Brasil, Diego. Olha, eu espero que essas comparações com o cenário americano parem por aí, né, CD? E que a gente não veja o que a gente viu posteriormente com a confirmação da vitória do Joe Biden, o grupo derrotado fazer o que fizeram lá os trumpistas invadindo o Capitólio, hein? Bom, tudo indica que há uma grande inspiração americana nessa questão do voto impresso. Uma coisa que surpreendeu quem propõe o voto impresso já há um tempo, tem como bandeira
já li e ouvi algumas pessoas nesse sentido, é porque o voto impresso, como proposta técnica, originalmente, ele serve como backup, serve como reserva ao voto eletrônico para que ambos possam ser conferidos depois. Então, a urna eletrônica me diz que o candidato A teve tantos votos e o candidato B teve tantos votos. Aí eu recorro aos registros impressos de voto e vou contando ali um por um, conferindo se o resultado do registro impresso bate com o da urna eletrônica. Mas não é isso que propõe o parecer do Felipe Barros. No parecer do deputado, nas urnas que tiverem o registro impresso de voto, apenas a contagem do registro impresso, que, novamente, será feita de forma eletrônica, não pelo mesmo sistema da urna eletrônica, mas por um outro sistema. Mas o que o Felipe Barros propõe em seu parecer é que nas urnas que adotarem o registro impresso de voto, será enviado para o TSE, vai valer como contagem, apenas a contagem dos registros impressos. E o que está na urna eletrônica não conta, não será enviado. Isso surpreendeu quem já tem o voto impresso como bandeira histórica, porque, em tese, o voto impresso é a reserva da urna eletrônica. Você usa as duas contagens. E a proposta não é nada disso. Nós vamos ver agora, na comissão do voto impresso, nas próximas semanas, como é que vão ser os debates a respeito de emendas ou se esse parecer vai conseguir votos suficientes para prosseguir para o Senado. Essa é a próxima pergunta, Cid. A gente teve ontem, então, a apresentação do parecer do relator, Felipe Barros, na comissão especial. Essa PEC já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora está na comissão especial. Quais são os próximos passos dessa tramitação? Lembrando que, para valer, de fato, toda essa mudança proposta para nas eleições de 2022, eles vão ter que ter muita pressa, né? Sim, o relator Felipe Barros, quando ele apresentou o seu plano de trabalho, no comecinho dos trabalhos da comissão do voto impresso, ele já apresentou um plano de trabalho prevendo que iria encerrar a comissão até o fim de julho, até o fim do mês que vem, para dar tempo de chegar no Senado. Ele agora já tem, aqui no fim de junho, já tem o parecer, então, em tese, a comissão tem cerca de um mês para discutir o parecer e fazer a votação e enviar para o plenário da Câmara. Vamos lembrar para o nosso leitor como é que funciona uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para valer, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, na Câmara e também no Senado. E por ser PEC, ela já exige uma maioria muito grande, o presidente da República não pode vetar. Não que o Bolsonaro gostaria de vetar ou tem intenção de vetar, já que a bandeira do voto impresso é dele, mas a PEC, quando é aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado, o Congresso aprova a PEC sozinho e o presidente não pode vetar nada. Ok, então há um longo caminho aí pela frente, a gente vai continuar acompanhando esse assunto. O Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda na campanha para a presidência ali contra o Baleia Rossi, que era o candidato do grupo do Rodrigo Maia, fez essa promessa a Jair Bolsonaro, né, que o apoiou à presidência da Câmara, fez ali declarações públicas de que não teria preconceito com nenhuma pauta e nos bastidores ele prometeu ao bolsonarismo, que apoiou Arthur Lira à presidência da Câmara, que iria pautar essa proposta. O que eu tenho escutado aqui nos bastidores é que Arthur Lira vai continuar deixando correr esse assunto, mas, claro, repito, temos um fato novo do último sábado, que foi esse posicionamento aí contundente de 11 presidentes de partidos contra essa proposta. Não quer dizer que a proposta está enterrada, muito pelo contrário, nós estamos falando de 513 deputados, é preciso ver como que cada bancada vai reagir a essa orientação que veio de cima dos presidentes. Ainda tem muito pano para manga e o CD Silva vai continuar acompanhando para a gente, para você, leitor de Um Antagonista, esse assunto de muito perto. CD, muito obrigado pela sua participação, bom resto de semana de trabalho. Obrigado, Diego. Se me permite, só 2 rápidos apontamentos. Depois dessa reunião dos 11 partidos, no sábado, Marcelo Ramos subiu o tom, gravou hoje um vídeo. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é primeiro vice-presidente da Câmara, e hoje ele gravou um vídeo dizendo que estava errado sobre o voto impresso e que o voto impresso não é nem uma solução para um problema que não existe. Ele chamou o voto impresso de problema. Então, essa reunião foi importante, acredito, para que o Marcelo Ramos se sentisse mais encorajado a falar contra o voto impresso. Também é importante lembrar que entre esses 11 partidos, Diego, não está o Partido Novo, que jura para a gente que não é bolsonarista.
Ok, CD Silva, muito obrigado. E a gente assiste agora o VT do Marcelo Ramos, falando justamente sobre voto impresso. Marcelo Ramos, que é o primeiro vice-presidente da Câmara. Solta o VT, Freitas. Algumas pessoas que respeito, aderindo à ideia de voto impresso por absoluta boa intenção. Eu também já defendi que se o preço de legitimar as próximas eleições fosse imprimir o voto, que se imprimisse. Eu estava errado. A impressão do voto pode ser o principal instrumento para deslegitimar e criar o caos nas próximas eleições. Imaginem um cidadão mal intencionado que vai à urna, digita um número e diz que o voto impresso é diferente do número que ele digitou. Você não tem como confirmar essa informação porque a digitação é secreta. Agora imagine um candidato no meio da eleição percebendo por pesquisas de boca de urna que vai perder, dando um comando para que os seus correligionários cheguem em várias urnas e façam a mesma alegação de que o número digitado é diferente do número impresso. Esse é um problema sem solução, que estabelecerá o caos nas eleições e que não terá como aferir se o que ele diz é verdade ou não. Eu disse num vídeo anterior que o voto impresso era uma solução para um problema que não existe. Eu também estava errado. O voto impresso é um problema para uma solução que já está posta. Tá aí a opinião do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. A opinião dele é importante, ele é vice-presidente da Câmara, não deixa de ser uma liderança de um partido importante, o PL de Valdemar Costa Neto, e é mais uma opinião aí que, como disse o CD agora há pouco para a gente aqui, muda o tom, sobe o tom contra o voto impresso. Hoje eu conversei em reservado com um presidente de um desses 11 partidos que me pediu reserva, mas ele disse, olha, a gente até publicou, eu publiquei mais cedo essa notícia de bastidor, a frase exata que ele me disse, eu digo para vocês aqui. A gente fez a turma pensar, foi a frase que esse presidente de partido me deu. A gente fez a turma pensar. Eles estão preocupados com o clima das eleições do ano que vem, se polarizar de novo, se a terceira via não vingar, tá aí a nota que a gente deu mais cedo. Se ficar de novo aquela guerra, aquela loucura, Lula versus Bolsonaro, e a eleição, se ficar pau a pau, por pouca diferença de votos, a vitória de um ou de outro, aí vai ter não sei o quê. Então eles estão preocupados com esse clima. O que eu estou sentindo é que a questão técnica, a discussão técnica sobre a viabilidade ou não, e aí vão entrar os argumentos de que talvez não haja tempo para implementar, de que é muito dinheiro neste momento de ainda pandemia, ainda estamos numa pandemia, por mais que muita gente finja que não, ainda estamos, infelizmente. Então, todos esses assuntos que poderiam estarem sendo levados em conta nessa discussão do voto impresso estão ficando margeados por conta da questão ideológica.